Hold it. Hold it. Yes. Fala, meus queridos, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um episódio do NoCast for Old Men, o melhor podcast, né, já criado aqui na nossa cidade. Então, isso com certeza. Isso é com certeza. Aqui quem fala é o Gabriel. Vou deixar meus queridos se apresentar para depois nós dar uma introduzida no tema para vocês. Alguém se apresenta. Aqui é o Marlon e eu tenho medo dos alienígenas. Bilu. Esse principalmente. É que ele é o que tem mais conhecimento, né? E os melhores conselhos, daí é o que toca, Apenas busque conhecimento. Aqui é o Johnny e hoje eu tô aqui pra consertar um erro gravíssimo que eu cometi no último episódio. Cara, não vou dizer qual foi, mas foi. No decorrer do episódio tu vai falar, né, Johnny? Eu vou deixar tu se desculpar aí, porque senão Mas eu ia te apedrejar aqui nesse episódio. Vou me Destruiu tua desculpar. personalidade, né, Johnny? O Johnny Galdério, né? O Johnny Porto Alegre. Galera, hoje o dia é dia de falar um pouco sobre filmes de alienígena, né? Então nós vamos trazer aí, agora deve estar tocando um pouco daquele... Nós queríamos falar um pouco de conspiração, né? Aí eu já tava pensando na trilha sonora, porque normalmente sou eu que faço. Eu tava pensando em colocar a trilha sonora do Arquivo X, né? Mas então eu vou colocar igual essa trilha sonora porque eu gosto dela e ela também envolve alienígena, porque alienígena também tá envolvido com teoria da conspiração. Cara, eu Tem me que ser lembro que... aquela música, sabe, que é... Tum, dum, 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 do alienígena. Mas não é essa do Arquivo X? Não sei se é essa, é uma outra, eu acho. É que foi tão eloquente essa tua versão sonora, mano, que eu acabei não conseguindo identificar qual é a música. Coloquei muitas notas aqui quando eu fui. Acho que se tu aumentasse um pouquinho o grave, eu ia conseguir descobrir qual que é, velho. Vacilei na composição. Não, eu achei que tinha começado a tocar, realmente. Eu pensei, como é que botaram a música no site? Tem uma programação nova aqui na gravação, já bota a trilha sonora direto. Mas tu tá ligado que tem uma função aqui no Riverside que se tu aperta uns botões, ele faz uns sons, né? F13. Aperta aí pra te ver. Não, o meu trava. Marlon, vou te ensinar uma técnica. Aperta Alt F4. Mas, meus queridos, hoje é dia de falar de alienígena. E aí, seus alienígenas? Vamos falar aí de um pouquinho dos filmes que mais nos marcaram. Vamos começar bem, né? Vocês acreditam ou não? Do you believe it? É o que eu digo, né, meu? Como disse meu amigo Dud no episódio passado, quem tem cu tem medo, né? Cara, tá aí uma das coisas que, assim, é um dos maiores questionamentos dos seres humanos, né, no decorrer de toda a nossa... Desde que o ser humano começou a olhar pro céu e se questionar, e ver as estrelas, enfim, esse questionamento começou a vir na mente das pessoas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente até hoje não tem resposta. E eu acho que, na minha humilde opinião, eu sou extremamente em cima do muro. Eu não tenho... Porque, assim, é uma coisa que não tem como afirmar. E quem afirma... Tu é meio burro, porque tu não tem como afirmar uma coisa que tu nunca viu, nunca tocou, entendeu? Não tem prova disso. Ixi, agora tem um montão de cristão com raiva do Moro agora. Não, aí é outra coisa. É outro tema, Johnny. Nós vamos falar mal do cristianismo em outro tema. Tá bom. Mas tá bom, porque eu tenho uma bíblia aqui que eu tô guardando. Não, brincadeira, não vou chamar ninguém de burro. Mas assim, eu sou extremamente em cima do muro com isso, cara. Porque ao mesmo tempo que eu acho que pode ter, é possível ter, porque o universo é gigante, a gente não sabe nem 1% do universo. Pode ser que não tenha, né, cara? Porque o nível, se tu parar pra pensar cientificamente falando, o nível de coincidências que tem que se formar numa atmosfera, num planeta, enfim, e a distância que ele tem que estar do Sol e tudo mais, de uma estrela, na verdade, né? O Sol é a nossa estrela. Pra gerar vida, a água e tudo mais, é extremamente difícil, sabe? Só que a gente fala isso enxergando a vida como a gente conhece, que é a vida aqui na Terra. Né? Nós temos vida baseado em água praticamente, né? Através da água, oxigênio, enfim. Só que vai saber se não tem um serzinho aí que a água dele seria o metano, a água dele seria a lava, sei lá. Não sei, né? Outras coisas químicas. Né? Formas de vida baseado em Classic e Hollywood vermelho. Marlboro, né? Mas a gente já tem essas formas de vida aqui, mano. Já se aqui, desenvolveu. Tem o nosso amigo Dud aí, e o Alec Fumaça, né? O Alec Fumaça, ele é desenvolvido através do Sinister, né? Que é o Alec Big Smoke, ele sempre... Best Cigarettes. Viveu disso, né? Mas eu não sei, cara, o que me assusta mais, na real. Se é a questão de a gente ter algum outro... Ter vida em outros planetas, assim, ou não ter nada.
Isso que me assusta mais, sabe? Porque, mas não tô Sim. dizendo, tipo, ter outra Os vida... dois são absurdamente assustadores, né? Não tô dizendo ter outra vida extremamente inteligente que vai conseguir chegar até nós, digo. O fato de eu saber que num planeta tem vida, entendeu? Num outro planeta, tipo, o cara tem uns Mas vizinhos, entendeu? só um adendo, né? A gente tá falando aqui de vida inteligente, né? Isso. Que também é um outro. Já, tipo, pode até ter. Já tem vida em outros Acho que lugares vida- que são vida vidas tem, né? bacterianas, algo assim. Eu acho que vida já. Nas luas de Júpiter, acho que já foi descoberto algo nesse sentido. Sim. Em algumas das luas de Júpiter. Não, ele tá falando Mas vida inteligente, né? alienígena, tipo, ou alienígena hollywoodiano, no qual eu não acredito, né? Humanoide. Mas essa vibe de seres vivos que tenham de alguma semelhança com a gente, né? Aí sim. Ah, tá. Nessa aí eu já... Não, eu também essa eu fico não assustado. Não, eu, na real, sou que nem o Gabriel, velho. Eu não tenho... Assim, ó, eu tô em cima do muro. Se aparecer, eu não vou ficar tão... Não vou achar surpresa, mas também se não aparecer, também não vou dizer... eu sabia que não tinha. Na verdade, eu não sabia. Eu vou ser o primeiro, então eu vou dizer, eu sabia que não tinha. Vou chegar assim, ó, puxar a frente, abrir o grupo e falar, ó. I knew it! Não tinha. É porque, tipo, eu fico pensando, cara, é muito difícil tu ter um complexo evolutivo que nem a gente tem pra ter alguém que tenha a mesma forma de pensar, os mesmos aspectos físicos que a gente tenha só na Terra, aqui assim, sabe? Eu acho que tem, agora você contraponto aqui nesse grupo. Então, o Johnny tem que assumir o papel de que não acredita em nenhum agora. A Terra é plana. A Terra é plana, pronto, eu falei. Toma. Na verdade, Marlon, os alienígenas, eles estão dentro da Terra porque a Terra é oca, meu irmão. Por que tu tá olhando pra fora da Terra quando tem que olhar pra dentro da Terra, meu irmão? Tem que começar a olhar mais pra dentro de ti, Marlinhos. Se tu quiser, eu te ajudo a olhar dentro de ti. Fica bem tranquilo. Eu conheço teu interior, mano. Eu conheço tu por dentro, pode... Vamos fazer esse desdobre aí que eu sei que tu tem outro por dentro. É o olho de Sauron, né? Não, mas cara, dá pra fazer um episódio falando só sobre essa possibilidade, né? Mas eu acho que a gente poderia fazer essa mesma conversa de tem vida ou não, como é que seria ou não, com o nosso amigo Duddy, porque eu acho que ele tem muito a agregar. Porque ele é um cara que, na verdade, ele é um alienígena, né? Completamente, né? Para analisar, o Duddy é um alienígena, né, cara? É o nosso... My favorite alien, entendeu? Ele é meu alienígena favorito. É o primeiro ruivo. Pra quem não conhece, infelizmente não teve o prazer de ver o nosso amigo Duddy pessoalmente, ele fez uma participação no filme Sinais, que ele tá em Passo Fundo, e daí foi na época que ele não era vermelho ainda, ele tava na forma verde dele passou lá. É ele, aquele rapaz lá com... It's behind! Com ombros largos, isso. E ele tem um poder alienígena que é a pessoa que fica perto dele fica bilíngue, né? Porque em Passo Fundo o pessoal falava inglês. Então... Tem um bairro ali, o bairro ali né? Mas agora tá conhecido, né? O Duddy não Deep gosta da Step fama, ali. mas agora todo mundo sabe como é que é a fisionomia dele. Ele também é o ET Bilu, né? Pra quem não sabe. Ele é o Alfio, é teimoso. Esse tá aí um dos melhores alienígenas da Aí, eu já cultura começar. pop, né? Esse Alfio aí é era teimoso, muito né? bom, cara. O Alfio ele comia gato, né? Era isso? Ele tentava Lá. comer o gato lá. Prazer gatinho, né? Cara, mas tu vai botar o Alf hoje no filme de terror, meu, ele entrega bem, meu. Porque a fisionomia dele não é nada... Cara, o Johnny é muito cagão, né, meu? Não tem como. Ai, Gabriel, tu não sabe... Bicho todo fofinho, né? Tu não cara? consegue trabalhar com a psique humana que nem eu, Gabriel, não adianta. Não, mas realmente. Mas é que eles trouxeram. O Alf, ele entra naquela parênteses, assim, daqueles seres que eles são grotescos, só que eles se tornam fofinhos, sabe? Que essa que é a parte. Eu acho que eles querem passar. É tipo Fofão. o Stitch. Tipo o Stitch da Lilo Stitch, tá ligado? Também é um alienígenazinho. Que ele é um diabinho, né? Só que ele acaba de tão diabinho que ele é fofinho, entendeu? E falar agora, o Gabriel falando no Stitch, a gente está gravando na semana de lançamento do live action do Lilo Stitch, né? Toma aí. Aqui, ó, pra quem não tá vendo, imagina um balde gigante, que é o tamanho do balde que eu caguei pra esse filme, né? Não Olha aí cabe também, tanta cara. bosta, né? Que nem o meu amigo Johnny fala, não cabe tanta bosta nesse balde que eu Não caguei. cabe. Exatamente. Live action da Disney, tô legal. Não, mas tá louco. Eu acho que eu vi um só, eu acho que eu só vi o Rei Leão e já foi suficiente pra ver que é uma merda. Eu vi Aladdin também. Eu vi Aladdin. Meu Não vi também. Não, nada demais, mas também não tem por que ser feito, assim. Não era ruim, mas também não. É que entra naquele critério lá que a gente já discutiu algumas vezes, que a falta de criatividade e a falta de querer arriscar, né, um pouco mais também. Acabou, né? O mundo acabou. Ninguém mais arrisca algo novo. É que hoje em dia também tem aquela questão dos filmes, os filmes estão muito caros pra ser feito, né, cara? Sim. E daí Daí tu tem que fazer algo certeiro, né? Os estúdios fazem e nem sempre acerta, né? Porque eu acho que Branca de Neve, Não. por exemplo, não deu grana nenhuma, né? Mas os filmes têm que fazer algo tipo assim, vamos gastar 200 milhões num filme, mas sabe que vai render. Sim.
Mas assim, alguém quer trazer um primeiro filme aí, cara? Johnny quer se redimir agora? Cara, eu quero me redimir, cara. Porque assim, eu lembro que no episódio passado, eu falei que eu não assisti Chapolin. Pau no cu de Chapolin, não é isso que eu vou me redimir. No episódio... Tu quer ser cancelado, mas ser bastante cancelado aqui, né? Não, eu quero ser cancelado com gosto, né, Porque eu nem sabia que tinha essa fanbase do Chapolin aí, de gente enchendo meu saco agora, né? Mas como não, homem? Mas como não, homem? Chapolin é uma construção de caráter. Tudo bem. Não, mas meu caráter é todo desconstruído, mano. Você não entendeu? Não, deve Mas visto, assim- né? Tu não viu o Chapolin, né? Claro, obviamente, né, Foi um plano do meu pai. Toda vez que ligava a TV, tava passando Chapolin e o seu Alcino chegava, não! Exatamente que, isso. que nem o seu Pra quem não Madruga. sabe, meu pai é um dos vilões do Chapolin, né? Por isso que... É o tripa Ele seco, não- tripa Seca, né? Ou quase nada. Johnny não riu porque ele não sabe quem é os vilões, né? Olha aí, Eu ó. tripacei que eu sei, tinha a camiseta dele, Tu tinha a camiseta dele? Não, eu vi as camisetas dele, não eu tinha. Tinha as camisetas. Tá, mas assim, ó, um erro que querendo eu me cometi, enganar. um erro que eu cometi no episódio passado, assim, é que pra mim é um erro pra ser expulso do podcast, cara. É, eu e meu, tá quase eu e meu sendo. amigo Duddy, a gente tava falando do filme de terror no episódio passado, né? Os Pra dois quem- mais corajosos do grupo, né? é só macho de verdade, tá ligado? E daí, eu simplesmente esqueci do meu filme preferido de terror que existe. E do meu segundo filme preferido de terror que existe. Que eu esqueci de Alien e Enigma de Outro Mundo. Que, por acaso, é o os dois se encaixam no tema que a gente trouxe hoje aqui. Well, né, Johnny? Tudo. E o Johnny insistindo pra trazer filme dele alienígena. É. Ai, parece que descobriram. Mas eu esqueci de comentar Alien, né, cara? Que pra mim é o melhor filme de terror and ficção científica que já fizeram na face desse planetinha, no meu baixíssimo repertório cinematográfico que eu já vi. Tu acha que Alien, então, é o melhor filme de ficção científica que já fizeram? No meu gosto, sim. Se eu Sim. tiver que ver Blade Runner ou Alien, eu prefiro ver Blade Runner. Eu falo porque Blade Runner é um dos meus outros filmes que eu gosto muito. Tu prefere ver Blade Runner? Não, eu prefiro ver Alien. Eu falei Blade Tu Runner? prefere ver- Então, Tu viu isso, né, Marlon? É. eu não atrapalhei. Você perdeu o Olha personagem. só. né? Não, aí, não, tu foi tentar se corrigir e, na verdade, o Ridley Scott ele deu uma pontada no coração dele agora. mas tinha que dar mais, né? Porque o que ele tá fazendo é bom que dê bastante pontada, né? Ultimamente ele tá... O velho tá maluco. Alguém precisa botar esse velho no asilo, né? Que eles estão deixando ele com câmera solta por aí e ele tá fazendo essas coisas que ele tá fazendo. É, nem vou falar nada. O que é aquele último filme do Gladiador, né? Mas eu não preciso nem apresentar. Espero que eu não precise apresentar Alien, o Oitavo Passageiro, pro nosso público, né, cara? Que pra mim ele usa o Alien assim como o filme de terror tem que usar a criatura, né, cara? Pra falar sobre outra coisa, né, cara? E pra mim, por que eu acho que ele é ficção científica também? Porque a nave, ele é um personagem do filme. Então eu acho que e toda a mitologia que tu cria em torno do Alien, tanto que teve uma caralhada de filme depois, né, meu? Tudo pra tentar explicar, e depois o Ridley Scott veio com Prometheus, que é um dos maiores filmes de todos os tempos, né? Com alguma sobra. Deveras, ele é o filme mais bem. E vamos deixar pra falar depois dele. Então explicou porque é uma mitologia foda, né? Então tudo é muito interessante. Tu quer saber mais sobre a nave, tu quer saber mais sobre a criatura, tu quer saber mais sobre a Ripley. Isso aqui tu não tem nada. Tu não te dá nada. É isso de informação que tu tem aqui e se contente, entendeu? Ninguém vai explicar mais nada. E daí muita coisa tu vai montando tua cabeça. Tá, mas será que o Alien suporta isso daqui? Será que ele não suporta? Ele no escuro ele se acha? Como é que é o sistema de localização dele? Como é que essa mulher vai conseguir fazer pra se esconder? Cara, pra mim é um filme muito, muito foda, porque pra mim os melhores filmes, né, no meu gosto, são os filmes simples, né? Por exemplo, meu filme preferido é Jurassic Park, porque é um filme muito simples, entendeu? É uma coisa muito legal acontecendo e tem personagens carismáticos, porque isso é o mais difícil fazer, né? E a mesma coisa pra Alien, né? É aquela equipe carismática, tu consegue identificar cada um, só que tu começa a se importar com aquelas pessoas, né? E a criatura é muito foda, tu quer saber mais sobre ela, porém tu tem muito medo dela. É isso aí. É verdade, cara. Cara, o Alien, ele é um filme que ele é muito bem feito. E eu tenho uma coisa, assim, que eu gosto muito nesses filmes mais antigos, né? Nesses clássicos, assim, tipo Blade Runner, Alien, até o próprio primeiro Predador, que é um pouco mais de ação também, que depois a gente pode falar. Mas ele tem uma coisa que ele passa, um sentimento, uma vibe que esses filmes passam, que hoje em dia não tem. Os filmes não... Eu acho que talvez é por causa da limitação da tecnologia, talvez, sabe? Porque daí os caras faziam umas coisas muito legais, assim, com a limitação da tecnologia. Tinha que ser muito mais criativo, né? E isso trazia um sentimento pro filme que... Eu não sei, se eu for ver o Alien hoje e olhar o Alien, o último que saiu, o Alien Romulus, cara, não compara. Eu digo em questões do filme, tipo, a questão cinematográfica mesmo, sabe?
eles têm uma vibe totalmente diferente, óbvio, né? Outro diretor e tal, mas eles têm... Os filmes antigos, eles têm uma ideia... Eles passam uma questão de curiosidade, é isso que eu quero dizer. Tu fica muito mais curioso sobre aquela criação daquele universo, sabe? Não sei porquê. Pra mim, pelo menos, desperta mais curiosidade nesses filmes com essa vibe mais antiga. Blade Runner também, a trilha sonora é uma trilha... Essas coisas assim, não sei explicar direito, cara, mas é um sentimento que ele vem, sabe? Não sei se vocês entenderam. O teu microfone tá desligado, Marco. Tava tentando aqui me expressar, não consegui. É uma sensação de que, tipo, a fotografia do filme, digamos, esse do novo Alien ali, tipo, ela parece ser muito melhor, né? Tipo, cheio de coisas obscuras, assim, dessa tensão que o filme tenta passar. Mas ao mesmo tempo, tipo, ela tá ali, parece que pra esconder que o filme tem uma limitação de roteiro, parece, sabe? Sim. Tipo, não sei se passa essa sensação pra vocês, porque, digamos... Tá dizendo do mais novo? Isso. O Tipo, Romulus. É bom. Não tô dizendo que é ruim. Sim. Eu não terminei de ver, mas eu digo, falando da estética. Eu não tô falando do enredo em si, sabe? Sim. Tipo, ele não me traz a curiosidade que os primeiros me trazem, é isso que eu tava falando, sabe? Porque a estética meio que não deixa tu desvendar mais do filme, sabe? Entendi. Tipo, a fotografia meio que ela oculta coisas que tu quer mais saber daquele mundo só porque é mais interessante que tu fique preso no mistério, digamos, no suspense, do que naquele universo, sabe? Na própria trama. Eu concordo. Eu não sei se eu consegui me expressar direito, mas pra mim, sendo bem resumido, assim, eu acho que é uma junção da fotografia com a trilha sonora dessa época datada já, só que, tipo, pra mim é muito foda, que ele faça com que me desperta uma curiosidade maior nos filmes. Não tô dizendo que é melhor, nem pior, né? São tempos diferentes. Mas é só isso mesmo. E o Alien, ele... Cara, tu olha até hoje, ele é muito interessante, ele é muito bem feito, sabe? As cenas que aparece a nave, como eles fizeram, os personagens, cada personagem, tu vê que tem uma característica e uma personalidade diferente no Alien também, né? O robô também é muito bem feito, tipo, é umas coisas assim muito únicas, assim, que é muito legal. Eu tava assistindo esses dias aquele lobisomem americano em Londres. Isso. E, cara, um filme completamente datado, né? E se for pegar um filme novo agora, tu vê como ele tem, tipo, todas as partes que praticamente eu gosto, né? Porque, digamos, fotografia, tem uma ambientação, trilha sonora. Mas, ao mesmo tempo, esse filme antigo, cara, que é feito, sei lá, o cara pegou o celular do Johnny novo pra gravar. Sim. E foi construindo a história ali. Cara, tem uma... Eu não sei explicar, mas o filme é antigo, tu vê que ele não tem toda essa construção que tem hoje em dia num filme, mas mesmo assim ele te prende, cara, e tipo, tu fica interessado no filme. E ele não tem, tipo, todo aquele ângulo, toda aquela cinematografia, inferno. E se tu parar pra pensar, pra nossa geração, esses filmes nem são nostálgicos, porque não é da nossa geração. Sim. Então é um sentimento... É um sentimento que de verdade é real pra mim, porque a galera pode falar, pô, isso é questão de nostalgia, porque, né, talvez tu viu. Não, cara, eu vi depois de adulto, entendeu? Eu vi o que é 3, 4 anos atrás, o filme do Alien, não sei, 5 anos atrás. Um bom exemplo de nostalgia pra ficar na mesma franquia, por exemplo, Alien vs Predador, pra mim é nostálgico, porque quando ele foi lançado eu era criança. Então eu me lembro que eu vi com meu tio, que mora em Florianópolis, ele indo alugar o DVD, e daí a gente indo ver, entendeu? Tipo, então tem uma memória nostálgica, sabe? Eu sei que esse filme é muito ruim, porém eu gosto muito dele. Johnny, não é tão ruim, cara. O Alien vs Predador lá nas pirâmides? Maravilhoso. Então? Não, eu vi só um adendo aqui, mas entra no tema, né, que é alienígena. Eu vi eu e a Roxa, até pouco tempo atrás, quando nós tínhamos um pouco mais de tempo, a gente pegava e assistia algumas sagas de filmes. Não tudo numa vez, né, mas tipo, pegava os finais de semana, hoje nós vamos ver o Alien 1 e vamos tentar ver o Alien 2. E a gente realmente fez isso, né. Depois vimos todos os Aliens, só não vimos ainda, falta ver o clássico Prometheus. Nossa, tu viu todos os Aliens, cara? Vi. Guerreiro, hein, meu? Porque depois do 2 ali vira um chorumão. Não, nós vamos chegar nesse ponto aí. Mas aí nós vimos Alien vs Predador. E eu me nego a ver o Alien vs Predador 2 porque é muito ruim. Só que assim, a gente viu os Aliens, aí a gente viu os Predadores. Daí a gente viu o Alien vs Predador. Porque pra nós ter a lore dos dois universos claro, ali. Né? Tu precisa... E daí a gente viu o primeiro Alien vs Predador e ele é divertido. Entendeu? O primeiro, ele é legalzinho. Se vocês, faz tempo que vocês não viram, recomendo assistir. Mas tem que pegar essa vibe, porque eu tava na ideia de ver o Alien, daí ver o Predador e aí ver os dois. Porque foi mais ou menos o que aconteceu com a galera que viu na época, acredito eu, sabe? Que, sou fã de Alien, sou fã de Predador e vamos ver... Todo mundo queria ver esse crossover, né? Sim. Depois que... Aquelas coisas que tu não sabia que seria tão bom e quando fazem, que ideia legal. Né? E o primeiro filme é legalzinho. Mas é isso, então, tipo assim, Alien vs Predador eu tenho nostalgia. Agora, Alien eu não tenho, cara, é um filme que eu vi, sei lá, 2017,
Sim. 2015, sei lá. Eu vi e falei, cara, isso daqui é outra parada de cinema, entendeu? É outra coisa, pelo menos do meu repertório aí, do que eu já tinha visto, né? Isso daqui é muito Sim. melhor. E o Marlon tava falando de Alien Romulus, né, cara? Esse filme, pra mim, cara, eu adoro esse filme, velho. Eu acho ele muito bom mesmo. bom. Eu acho ele Nossa muito senhora. bom mesmo. Só que Muito tu não bom. não dá pra comparar ele com o primeiro, entendeu? Porque justamente, Não tem cara, como. ele usa Eu acho que toda a parte... isso é... Não, ele usa toda a parte técnica dele, assim como o Marlon falou, ele usa a parte técnica dele pra maquiar também a questão de criativa dele, né? Que ele não tem. Uma, porque o que ele tá falando já foi inventado, a gente viu a primeira vez no Alien, Alien Oitavo Passageiro, e outra também porque ele não tem personagens tão carismáticos quanto tinha o Alien, o primeiro, né? Então, tipo, tem bons personagens, e tem cenas, assim, cara, que é chocante pra mim, assim, eles conseguiram pegar uma referência do Alien, acho que é o 5, que tem o bebê Alien lá, que eles melhoraram. Nossa. Aquilo, tipo, aquilo naquele filme, cara, é muito ruim, muito ruim, é muito ruim, é de tu chorar no cinema. E ali eles usaram de uma forma muito boa, cara, porque assim, ó, quando tava acontecendo, o Marlon não viu o filme até o fim, né, então pra ele tá sendo spoiler isso, né? Chocado. Mas pau no teu cu também. E daí, mano. quando tava acontecendo a cena, eu me lembrei do Alien 5. É o Alien A Ressurreição, Johnny. Que ele não tem nem... É o nem 4, número, então? mas eu acho que é o 4. É o 4. Tá, mas qual que é a cena, Johnny? Descreva. Tem uma mulher que ela vai parir um nenê. Porém, ela foi infectada pelo alien. Então, esse nenê dela se transformou num alien da barriga dela. Tipo, ela não foi infectada por um facehugger. Ela tava grávida, deu um facehugger, pegou ela, daí o nenê se desenvolveu junto com o facehugger. Só que, tipo, se fundiram ali, entendeu? E daí nasceu esse ser bizarro, que é o alien mais É o humanoide. Reborn, eles falam Reborn, uma coisa assim, né? Bebê Reborn. Exato, daí que veio os bebês Reborn. Só que ele é um bagulho, assim, grotesco, assim, porque ele parece... Ele não foi feito CGI, né? Tipo assim, ele é um cara... É um cara super alto lá, que, sabe, tem 2,60 m. E daí eles... Ah, tô ligado. O jogador aquele, né? Não, isso foi no Romulus, né? É, o Romulus, é isso que eu tô falando. Então não... Desculpa. E daí eles fizeram isso lá, com o cara meio humanoide. E é muito bizarro, meu, porque é uma estranheza. Esse cara tem uma mulher que acabou de parir um filho, e daí aquela criatura. Então, tipo, o Alien Romulus, ele tem algumas coisas diferentes aqui, tipo assim, ele pegou tudo que a franquia fez e fez um bem bolado muito bom, entendeu? Mas ele não criou nada. Então acho que é por isso também que tem aquela questão de, tipo, a gente sabe que ele é bom, mas ele não é bom, entendeu? Ele não é bombom. Mas Vou mandar um link coisa, aqui, né? Tem filme que não precisa ser... um Olha. novo clássico, só precisa ser divertido. Olha o esse link aí que eu pra mandei, mim, Marlon. Mandou onde? Ali no chat do... Esse é o Alien do Ressurreição, né? Que é uma doideira, aquilo ali chega a ser feio, é meio nojento, assim. Que delícia. E o chat cara, aqui do River Plavers mesmo? É, do River Plavers. O Romulus, eu gostei muito, cara, da construção do Romulus, porque ele também é muito nostálgico, né? Exato, ele se apoia nisso, Ele pega né? muito... Basicamente, ele pega e mescla o Alien 1 e o Alien 2, né? E ele faz um meio termo entre... Mais puxado pro 1, acredito eu, tipo, botar numa balança, assim, a 65, 70% no 1 e 30% no 2, eu diria, né? O que é as referências dele, né? Sim. E, claro, um pouco aí desse aí também, pra fazer esse bebê reborn aí. Mas é bizarro, né? Vamos bater aqui o martelo no Alien, vamos trazer mais alguma coisa. Já estamos há 27 minutos falando de Alien. Mas é que o Alien é bom, né? O Alien 1 é o melhor de todos, né? Batido martelo, Toin. Isso sim. Mas e nem Não tem falamos comparação. com o Predador também, né, cara? Porque o Predador também é um Alien, é um filme muito massa, né, velho? Tipo, o 1 também e o Predador. E o Prey, que foi lançado o último. Prey, também, um filme legal bem também. massa, cara. Vai sair um agora, né, também, que eu tô bem curioso pra ver. Newland, uma coisa assim. Badlands, acho que é uma coisa Badlands. assim. O Predador é bom demais, só que o Predador, ele é mais de ação, né? Só que também, o 1, eu vi recentemente todos os Predadores também, e, cara, o 1 é muito bom, velho, muito bom. Com o Schwarzenegger, né, cara, é bom pra caramba. Porque que entra na mesma vibe ali. E é uma coisa assim, é um alienígena no meio de uma floresta, onde ele tem toda a tecnologia do mundo a favor dele. Não tem como tu bater naquela desgraça. É tipo um homem versus... um gorila versus 100 homens. Sabe? Não tem como, cara. Ugly motherfucker. Mas é muito bom. Se vocês querem se estender no Predador ou passar pra outros que sabem. Não, é que quando eu comecei, eu falei 2 filmes, não sei se vocês já viram O Enigma do Outro Mundo. Eu vi. The Thing? Não vi. Cara, esse filme é que é a mesma questão lá do Alien, tá ligado? Ele pega um tema da alienígena e faz uma coisa, um filme de suspense, misturado com gore, misturado com um filme de aqueles whodunit, tá ligado? Sim. Que ninguém sabe, porque como ele é um alien que ele se mistura com o DNA humano, então tu não sabe quem que tá com ele no corpo, entendeu? Quem que tá fazendo essas... Porque fica muito claro no filme que a missão do Alien do Enigma do Outro Mundo eu preciso sair dessa estação pra poder ir pra ir pro grande público, assim, pra... Sobreviver, né? Exato, é sobreviver. E daí, então tu fica naquela tensão o filme todo. Cara, esse alien vai conseguir sair daqui. E até a última cena tu não tem certeza se o filme acaba e tu não sabe se o bem venceu ou não. Sim.
Mas Isso é bem legal. esses filmes, eles trazem muito essa ideia do... Na verdade, a grande maioria dos filmes, né? Traz essa ideia de o alienígena, ele automaticamente se tornar um inimigo pro ser humano, né? Uhum. Tem poucos filmes... É porque, assim, ó, a gente não pode esquecer, a gente tá falando de filme Hollywood e tal, essas paradas, e tem que vender, né? Então, a ação, que nem Independence Day, por exemplo, é totalmente uma parada de ação, né? E até um pouco de comédia, né? Porque o Smith tava bufetado no alienígena lá no... Justo, né? Eu faria igual, né? É, muito bom. Mas tem um outro aí, tipo Guerra dos Mundos, que... Tem esse conceito de alienígena, tipo, alienígena diferenciado e o alienígena que a gente espera que venha, né? Que seja, tipo, abdução, cabeça, o que cabeçudo. foi o alienígena criado, né, nas teorias da conspiração, aí que tem os ETs, os aliens cinza, os Grey, né, que falam, né, tem os reptilianos, que a nossa queridíssima Queen Elizabeth era né, todo mundo sabe, isso é claramente, né, dá pra ver, se tu olhar no Google lá, tu vê que tem fotos que ela tá com o olho reptiliano, então, se tá na internet é verdade. É, isso é. Não é nem mais não é uma questão mais. Não é uma questão, não é uma questão. Mas, tipo, falando ali do Guerra dos Mundos, é um filme meio nostálgico pra mim, porque esse sim, ele me pegou na minha infância e na minha adolescência, do Tom Cruise, né? Porque tem um filme mais antigo da Guerra dos Mundos, né? Que é Mas do Todo Mundo em Pânico, né? Esse é melhor ainda, né? O Todo Mundo em Pânico 4, né? Mas é um filme que é... Mas falando brevemente, porque é um filme bem raso, né? Na verdade, mas é basicamente uma invasão alienígena e no final eles descobrem que eles morrem pelas bactérias que tem na atmosfera da Terra. Né? E o livro... o conceito é bom, né? O conceito é legal. Eles são marcianos, né? Então porque assim, o livro, eu li o livro já, é um livro da década de 50. Não, desculpa, deixa eu só... Eu acho que é mais velho que É isso. muito mais velho. Acho que é 30 e tantos. Não, ele é mais antigo ainda, quer ver? Ah, olha só. Cara, o livro de Guerra dos Mundos é de 1898. Meu Deus. Cara, Caralho, mano. entendeu? É uma coisa Tá bizarra. Tu parar pra pensar que um livro de 1898, claro, temos a Bíblia, né, como prova disso, mas um livro de 1898 que ele perdurou, ele tá na cultura pop até hoje, né? E eu li esse livro ano passado, e é um livro bem legal, assim, só que é uma bela de uma introdução a um pensamento de seres entrando seres invadindo o nosso planeta. Só que é legal porque no livro o autor, ele tem a tecnologia da época, então a guerra contra os alienígenas não é como a gente imagina, né? Porque não teve nem a Primeira Guerra Mundial, então era canhões, era uma coisa super... a indústria do mundo tava começando a se desenvolver pra ter armas bélicas, digamos, pra bater de frente com os alienígenas, sabe? Mas é bem interessante a ideia, porque na verdade eles são marcianos também, né? E eles vêm pra Terra e eles querem dominar, e basicamente eles se alimentam do sangue das pessoas e tudo mais, porque e é legal que no livro tem páginas que mostram desenhos de como seria a nave deles, como seria aqueles tripés, né, que eles controlam pra destruir as coisas e tal. E tem até dos seres alienígenas, né? Que eles são basicamente tipo um balão, assim, só uma cabeça com um biquinho, assim, ó. Então eles evoluíram a tal ponto em que eles só têm cérebro e um biquinho pra se alimentar. Que desse biquinho eles se alimentam basicamente de sangue. E daí do sangue do ser humano que eles pegam todo o nutriente já direto, entendeu? Não precisa digerir, não tem sistema de digestão, nada. É isso aí que eu vou virar também. É totalmente, tipo, daí até um questionamento no livro, que, pô, o ser humano gasta muita energia com muitas coisas do corpo dele. E os alienígenas, eles evoluíram a ponto que é só cérebro, entendeu? Então eles são bem mais inteligentes por causa disso também. Mas morreram porque são coió, né? Mesmo... mas não se diverte também, né? O mesmo do filme, que eles morrem basicamente pelo vírus, bactérias, no livro também. Só que, cara, por livro ser lançado em 1898, isso foi muito inovador, né? É muito legal isso. É muito legal. Tá louco, cara. Não consigo... É um pensamento tão à frente do tempo, cara, que é uma loucura tu imaginar isso, cara. É loucura, cara. É H.G. Wells, né, que escreve esses livros aí, né? H.G. Wells. Ele foi o autor precursor de várias coisas. Ele escreveu sobre a máquina do tempo, quando ninguém falava em viagem no tempo, umas coisas eu assim. Eu li aquele do 20 mil léguas submarinas, eu acho. É dele? Eu acho que é. É 20 mil léguas, né? Não, esse eu não conheço. Vou te deixar na mão. Eu acho que é, mas já ouvi falar desse livro, hein? Mas enfim, bem breve, assim. E o filme do Tom Cruise, ele é legal, sabe? Porque pra mim tem uma coisa meio nostálgica. E o livro totalmente é bem diferente. Bem diferente. Então, até porque passa 2 séculos atrás, né? Mas não tem como tu... Eles adaptaram pros tempos de hoje, né? Basicamente, ali, o filme do Tom Cruise. Mas é legalzinho. Esse filme eu vi também. É bem pipocão, assim, né? Bem pipocão, razão, assim. Total. Mas tem, como o Mar falou, né? A adaptação do Todo Mundo em Pânico, aquela é boa, né, cara? Tem um iPod, né, meu, gigante. Não, e o raio dele só tira a roupa, não frita as pessoas.
É o contrário, né? Tirar- E daí tem uma hora que tem uma Tá mulher bem presidente idosa. pelado. Tem uma mulher bem idosa que ela fica pelada. E daí vai, e daí o presidente. Daí o presidente entra em desespero, entendeu? Porque ele fala, não, ele só tá tirando a roupa daí, porque tá passando umas pessoas bonitas assim e tal. Daí a hora que chega na idosa, ele, caos! Daí, tipo, ele manda derrubar o bagulho porque tá pelando as velhinhas. Cara. E eu queria rever esse filme pra ver se eu ia achar engraçado até hoje. Eu não sei se eu ia achar tão engraçado. Eu acho que eu ia achar mais engraçado. Pode ser também. Porque, assim, né? ó, o meu humor, ele achava isso engraçado. Ele passou um período que eu acho, eu não vou achar isso engraçado, entendeu? E agora eu tô voltando pra um estado natural que é achar isso muito engraçado, entendeu? Voltando às origens, né? É. Alguém tem outro filminho pra trazer? Peraí que Eu tem vou uma trazer lista. um filminho aqui que eu não tenho muito a dizer sobre ele, mas é um dos únicos filmes de Alien que eu vi também, que Boa. é A Vastidão da Noite. Opa, no Que é um conosco. fi- É um filme sobre... Tipo, é meio que ele é um filme pra assistir levezinho, assim, não tem tanta profundidade assim, mas ele é legalzinho até. Porque, tipo, eu acho que ele se passa no passado, assim, eu não lembro em que ano, mas é mais antigo. E tipo, tem uns jovens, assim, eles estão trabalhando numa estação de rádio, eu acho, e daí eles captam um sinal, alguma coisa assim, sobre de uma frequência, de contato, assim, e daí eles começam a investigar isso na cidade, sabe? Tipo, aquela ideia de cidade pequena, com pouco contato, ninguém acredita muito. É legal Tipo, isso, né? Essa parte eu acho muito da hora. É meio Acho Twin Peaks foda. pra mim já. Sim. E daí eles começam a investigar. E o filme, tipo, tem essa vibe. Deve ser anos 50, alguma coisa assim, sabe? Dos Estados Unidos, lugar pequeno, mistério. É bem legalzinho, assim. E tem Pô, essa que vibe massa. de abdução. Tá, e eles entram em contato com aliens mesmo? Eu não me lembro, mas acho que sim. Tá que pariu, mano. Cara, eu esqueço. Ô, Marlinho, tu tem que parar de comer essa twist, cara. Pô, eu não sei o que dizer desse filme que eu não vi, né? O Marlon falando. Eu acredito sobre em esse ti, filme- Marlinho. O Marlon falando desse filme me lembrou. Vocês já viram Super 8? Já. O filme do Spielberg? Já. Vai ser o Super 8. Super 8, sim. Cara, esse me lembrou muito essa vibe, sabe? É bem legal é, esse sim. filme, né? Cara, esse filme é muito massa, velho. É muito massa mesmo. Não, ele é do J.J. Abrams, não é? J.J. Abrams. Nossa, eu tô viajando então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar meus... É do J.J. Abrams. É do Nossa, J.J. É Abrams. porque ele é um filme que parece muito Spielberg. Eu falei do Spielberg, mas... mas ele parece muito o filme do Spielberg, na real. Sim. Esse filme é bem legal, me lembrou essa mesma vibe. Só que eu acho que o filme Super 8, ele tem uma questão que eu acho que é umas crianças, tipo, ali pelo menos as imagens que eu vi do filme que o Mário tava comentando, me parecem mais adolescentes e tal. E o Super 8 é criança, assim, sabe? É Stranger Things, né? O primeiro Stranger Things. Stranger Things. Exato, então, Uma cara, é vibe muito meio massa, isso. porque tem, e juntou, eu me lembro quando eu vi esse filme, juntou várias coisas que eu curto, né, que é, fala sobre Alien, mas também é umas crianças querendo fazer um filme, eu achei isso Sim. muito massa, e daí no É fundo, bem legal mesmo. e daí eles querem aproveitar, eu não sei, tu viu, Marlon? Qual? Esse Super 8? Não vi. O nome do filme é Super 8 justamente pela câmera, Super 8, né, aquela Não, antigona. imaginei. É. E daí eles, e também, se não me engano, são 8 amigos, acho, se eu não tô enganado. Não, acho que não é tanta gente. Seria melhor se fosse, né? Mas seria muito melhor se fosse. E daí eles querem fazer uma cena, né? Que na cidade deles passa um trem do exército em cada determinada época, né? E daí eles querem fazer um filme, eles estão fazendo tipo um filme, acho que, sei lá, meio faroeste, meio assim, porque ele tem uma guriazinha lá que ele pega como musa, e daí os caras estão... E daí ele gosta dela, quem? Bem adolescente. É, né? exato. E daí o diretor, né, o gurizinho que é o diretor do filme, ele pega e faz uma cena que ele vai ser tipo uma cena de ação onde vai estar passando o trem do exército, no horário específico, eles estão tipo acho que numa mina abandonada, uma coisa assim, uma estação abandonada. E daí, só que o trem do exército tava levando um alien dentro, tipo, que ele tinha sido capturado, sabe? E daí bem na hora que o trem passa ali, esse alien consegue escapar e eles pegam isso com a câmera, porque eles estão filmando pro filme deles. E daí tem toda tipo, o plot do filme é ninguém acreditando neles, eles sabendo que tem alguma coisa errada. Porque a cidade entra em caos, tipo, uma cidade interior dos Estados Unidos, entendeu? Imagina, são criança falando isso, né? Mas ninguém dá bola, né? E daí começa a acontecer um montão de coisa, tipo, gente assassinada, não sei o que, e eles falam, cara, isso é culpa do exército, uma coisa saiu do trem deles lá, e deu um acidente de trem, né? Porque é um monstro relativamente grande, né? Não é um bicho pequeno. Sim. Então deu um acidente de trem. Então eles falam, deu um acidente de trem e alguma coisa escapou de lá, é isso que tá causando. Então é muito massa, porque depois Stranger Things fez isso, né? Que é crianças desvendando um mistério, falando pras pessoas que tem alguma coisa errada, a ver com o governo, ninguém acredita. Então tu vê que Stranger Things bebeu muito da fonte disso, né? E é um filme muito massa, muito legal mesmo. Tu tava falando sobre esse filme aí, deu aí, e eu me lembrei muito dele porque é justamente isso.
essa vibe, essa questão né? de mistério, suspense, né? e de Eu tipo gosto mais dessas coisas assim. e de tipo um grupo específico tentando desvendar algo muito maior que eles, entendeu? Tendo Meio que se Goonies. provar. Tipo Goonies é do Spielberg, né? Isso eu não tô. Não tô louco. Tem um questionamento pra vocês aí, que é o que vai acontecer com os seres humanos, né? Não é do Spielberg. Eu não sei mais que filme. Johnny, tu veio do universo paralelo. Acho que do teu universo paralelo foi o Spielberg. Mas o meu questionamento é o seguinte: a partir do momento em que o ser humano começar a colonizar outros planetas, né? Que isso vai acontecer. Né? De alguma forma. Primeiro planeta Marte, depois até luas de Júpiter, enfim, isso vai rolar. Em algum momento, não sei se estaremos vivos pra ver isso, mas eu creio muito nessa ideia de que eu acho que vai acontecer, né? A partir do momento em que pessoas nascerem nesse novo planeta, elas se tornam alienígenas pra nós? É um bom questionamento. Mas eu acho que sim, velho. Eu acredito que não. Porque né? tu não é mais um terráqueo, né? Tu é um marciano, por exemplo. Vou chamar ela de Marte. E assim, pelo fato... Até... Marte. E aí, por exemplo, até pessoas que podem nascer na Lua, porque podem ter feito... Enfim, aí o cara vai longe, né? Bases na Lua e tal, que isso provavelmente pode rolar também, né? São alienígenas, cara, pra nós, porque... E nós vamos ser alienígenas pra eles, entende? Não sei se eu pego a vibe do alienígena pra eles. Não, mas é que assim, o conceito de alienígena, Marlon, são seres fora da Terra, extraterrestres, entendeu? Mas só que assim, não quer dizer que é uma coisa ruim, só tô dizendo que não vira... E assim, ao mesmo tempo que tu faz isso acontecer, com o passar do tempo, essas pessoas, anos, né? Tipo, alguns milhares, talvez, algumas centenas de anos, essas pessoas que foram e começaram a popular esses planetas, enfim, eles acabam se tornando outra espécie, porque o ambiente vai moldando eles de outra forma. Aí sim. Né? Com o passar do tempo, aí sim, vai se tornar meio alienígena. É tipo o que acontece, olha só, Duna, por exemplo. Duna são todos seres humanos. Só que, por exemplo, os Harkonnen estão no planeta deles. Aí os Atreides estão no planeta deles. Eles têm coisas diferentes. Eles são meio alienígenas um para os outros. É que nem como foi a evolução do ser humano, né, cara? Tipo, começou na África. Daí o pessoal foi indo pro norte, foi indo pro sul, foi indo pro oeste, pro leste. Aí veio os asiáticos, veio os nórdicos, aí os africanos, entendeu? O ambiente vai modulando pra ter etnias diferentes. Mas só que em planetas diferentes isso pode ter uma doideira muito grande, né? A gente já vai ter a questão social, né? Porque quem mora na Terra e quem mora na Lua já não vão se dar bem e vão se... Não se bolhar no soco, né? Se bolhar no espaço. Eu acho que vai ter um terceiro termo aí que a gente não... Porque é um terceiro tipo de coisa, entendeu? Não vai ter terrestre e alienígena, entendeu? Tipo assim, alienígena é sempre o outro... Mas eu acho que vai ser um termo... Provavelmente vai existir um outro termo que define quem era de origem terrestre, porém nasceu em outro planeta, entendeu? Eu acho que vai ter outras definições de termo, entendeu? Que esse termo vai se perder ao longo do tempo, que nem se perde em Duna, entendeu? Mas inicialmente... se perde em Duna, exato. Mas inicialmente eu acho que vai ter tipo uma terceira categoria ali, sabe? De seres humanos da Terra que nasceram em outro planeta, sabe? E vai estar o quê? Porque não tem uma definição certa, né? Tipo, eles não são alien porque os genes deles foram todos baseados no da Terra, porém eles não nasceram na Terra, entendeu? Então, tipo, acho que vai ter algo assim. Mas eu acho muito foda isso de Duna, né, cara? Tipo assim, todos são terrestres, só que passou tanto tempo que isso se perdeu, né, cara? Eu acho muito foda isso, que nem tem os Harkonnen e tal, são tão diferentes. Cara, só que tudo vieram da Terra, daí eu pelo menos eu quando tento... E eles não sabem, né? Pois é, eu tento começar a imaginar, cara, como é que foi os primeiros terráqueos chegando no planeta lá da areia lá, que eu esqueci o nome. Chegando naquele planeta, Arrax e tal. E daí se ficou ali, desenvolveu uma tribo e essa população virou desses costumes e outro foi lá. Que no momento se perdeu essa desconexão, sabe? Eu acho isso muito massa. Milhares de anos, né? Tem isso na Terra hoje, né? Claro, exato. Por isso que eu acho tão massa, porque esse paralelo, né? Tipo, todo ali a migração da evolução humana, né? Saindo da África ali, indo pra Ásia, depois subindo pra Europa. E daí depois, quando teve a grande... aquela era glacial lá, e daí atravessaram... Criou a ponte, né? Que criou a ponte pra América, daí os caras atravessaram, começaram a descer, chegaram aqui nas Américas. Cara, que loucura isso, tipo assim, há tanto tempo que se perdeu, teve uma desconexão, né? É muito foda isso é muito massa. E depois todos esses povos entraram em guerra. Tá ligado? Até hoje, né? Sim. Mesmo sabendo. Mas assim, ó, o Asimov, só um adendo, ele traz isso nos livros dele também, que a humanidade já colonizou diversos planetas e a viagem intergaláctica ela é meio normal, assim. Então a humanidade passou tantos anos que a galera não sabe nem qual é o planeta de origem deles mais. Entende? Isso é uma parada muito louca. Daí, tipo, e quem vem da Terra sempre é visto como inferior, sabe? Porque é um planeta super populoso, aqui tá mão de obra barata, enfim, daí, tipo, a elite foi indo pros outros países, né?
É como se a fosse... Terra existe no universo do... Existe, Ah, sim. tá. Depende eu acho que, não sei se em todos, mas acho que sim, acho que ele existe em todos. Depende a história, né? Mas a grande maioria sim. Tipo, cara, tu não sabe nem da onde que veio a origem dos seres humanos, entendeu? E a Terra é meio descrachada, assim. Que massa, É muito cara. louco. É muito legal. Asimov já trazia isso há muito tempo, né, cara? O cara era fodástico. Cara, é um visionário. Tem outro filme pra trazer aqui que eu acho que esse filme aí vai dar um paninho pra manga, que é A Chegada. Esse é bom. Né? A Chegada, ele vem com uma ideia totalmente diferente dos filmes que a gente trouxe, porque ele sim, ele não tem ele é um filme lento, né? Ele é um filme que questiona muita coisa, e é um filme bem, assim, ficção científica pura, assim, na minha visão, né? Ele traz seres alienígenas que são até, de certa forma, inimagináveis, né? Porque a primeira visão que vem na nossa mente é seres humanoides, né? Então, A Chegada vem pra quebrar um pouco isso, até um pouco Lovecraftiano, né? Tem uns seres com umas formas que não tem uma forma certa, tu não consegue ver eles de uma maneira completa. Não sei se tem uma cena que aparece eles completos. Eu não lembro Aparecem agora. eles completos de forma diferente, né? Nunca é, tipo... É porque eles estão sempre de após o vidro, né? Tu não consegue ver eles... Mas aparece, assim. Um bundão, né, Johnny? É, exato. Quando vê se tem uma rabeira, né? Ele gosta. Mas eu lembro da Chegada, eu lembro daquele meme que... Porque todo mundo viu A Chegada aqui, né? Quem ouvinte nosso que não... Eu vi contigo, bebê. Sim, eu tô ligado. Só a Marlinha... Popcorn. Eu queria... Sinners Ice cream. in Brasil. E aí? Mas tem aquele meme, porque A Chegada acho que foi lançada meio perto daquele 13 Reasons Why, sabe? Da primeira temporada. Meu amigo, não tem como Não. não falar dessa merda, né? Não, o meme é bom, porque um dos extraterrestres morre, né? Tipo, ele falece lá, né? Por causa da interação e tal. Uhum. E daí, porque o ser humano, ele manda uma bomba, né? Ele explode uma das... E daí Consegue, tem né? E daí tem o meme que é o outro chegando pra protagonista lá dando uma fita, que é a Abbott, o ETzão, essa é a sua fita. E daí começa a vir um montão de desenho em forma de jutsu, tá? Mas é bom mesmo. Eu lembro que esse meme deu muita risada quando eu vi. Mas só isso, parâmetro, o filme é sério. É, tu citou a melhor série de todos os tempos, né? 30 Reasons Why. Eu e o Duddy, particularmente, a gente ama essa série. Ah, é muito boa, cara, muito boa. Adoro aquele público. Uma coisa que eu acho muito massa em A Chegada é o design das naves, né? É massa. Parece uma pedra. É meio Duno, assim. É, meio Duna. Não foi o Denis Villeneuve que fez É, A o Chegada? meu. Sim. Tu já vê ali, né? Bonito da noiva. O Denis gosta, não adianta, né? Parece uma E pedra, aí, né, cara? Tu vê toda aquela construção da comunicação do ser humano com o alienígena. E é um filme que me pega muito, sim, porque, pelo que eu ouvi falar, né? Ele é um filme que ele se baseou muito num protocolo que tem na NASA, algo nesse sentido, de como a humanidade agiria se viessem seres extraterrestres aqui pra Terra. Como eles chegaram, e ficaram parados em vários pontos específicos da Terra, né? E aí, como é que seria a estratégia do ser humano? Primeiro, tentar entrar em comunicação, abordar, enfim, não sei, algo nesse sentido. Não seria aquela loucura de já chegar, enfim, soltando míssil e os caramba, né? Uhum. O Mas que... sabe que isso me faz refletir uma coisa que, tipo, existem mais, sei lá, protocolos, digamos assim, pra te lidar com uma invasão alienígena que é muito mais distante, falando dos Estados Unidos, né? Uhum. Do que, sei lá, pra levar água pro pessoal que não tem água na África. Ah, mano, ou na coisa realidade assim. isso existe, né, cara? Só os caras não fazem, né? Não, mas isso que eu digo, tipo, existe uma preocupação muito maior com Sim. coisas assim, sabe? Que pra te ver a relevância que esses assuntos têm, sabe? Muito Sim. maiores do que coisas que, tipo, são mais pertinentes hoje em dia, assim. Mas aí entra, né? Mas aí, Marlon, aí a questão de que, tipo assim, tudo tá parte de um plano, né? Tipo assim, não... O fato de continuar a gente faltando água é parte... não é por acaso, sabe? Não é por falta Não, de... sim. É, tipo assim, De tem recurso. uma hierarquia que faz sentido se manter para algumas aspectos na sociedade, né? Então, tipo assim, eles têm um plano, só que o plano é não deixar a água chegar, não o fato de deixar, entendeu? Então, tipo assim... Mas aí, né, vamos longe, né? Não, Mas- eu não quero fazer uma crítica social foda, eu tô falando que só que é tipo, uma coisa interessante, como, tipo, a humanidade pensa em tantas
coisas muito além, sabe? Pra se precaver de coisas que são muito mais distantes do que a realidade oferece. Eu tô ligado. Eu concordo, só que assim, ao mesmo tempo talvez até são... Não tem como a gente... claro, a crítica é válida, sempre é válida, mas não quer dizer que esse pessoal que tá criando esse protocolo, eles deveriam estar criando um protocolo pra ser humano ficar com água. Sim. Entende? O papel deles é esse. O investimento veio para eles, tipo assim, algo nesse sentido, entendeu? Não é... Eles deveria ter mais investimento nisso, claro, obviamente uma utopia, mas enfim. Sim, exato. Não, mas eu acho... O problema não é ter, o problema é... Eu entendo o teu questionamento e eu concordo, tipo... A minha a gente questão tem que cuidar da nossa casa primeiro, né? Pra depois começar a pensar em sair de casa. Mas a minha questão é que, tipo, não é fazer a crítica, tipo, é constatação, é literalmente... Existe um protocolo, mas o protocolo não é pra deixar água, pra ter água lá, é justamente pra não ter, entendeu? É esse o protocolo, entendeu? Mas aí nós entramos em... É a teoria da conspiração, ó. Não, isso não é teoria de conspiração, pelo amor de Deus. Teoria de conspiração é o que pode ser, não é verdade. Isso daí tá aí já há muito tempo. Mesma coisa que... Depende pra quem pode ser a teoria da conspiração, né? Pode ser. Talvez tenha alguém... Sabe como é que é o doido? Sabe como que o doido é, né? O único que não tá aqui pra não se defender. O membro que não tá aqui é o quê? O doido, assim, é complicadíssimo essa relação com ele da questão da água. Mas a gente tava falando, mantendo o tema, mas, tipo, não falando de filme em si. Cara, esse rolê de, tipo, vamos conquistar outros mundos. Velho, eu fico muito curioso mesmo de ter alguma experiência. Mas cara, me atrai muito mais as coisas que a Terra me oferece aqui do que, tipo, se eu gastar a minha vida pra poder realizar meu sonho de ir pra fora do planeta. Não é algo que me pega. Não. Eu acho que assim, é uma coisa que a gente não pode nem ter em mente que não vai acontecer com nós. Sim, Até porque pra sair da Terra é uma condição extremamente difícil pro ser humano, ele não foi feito pra sair da Terra, entendeu? E a gente vai ver aí, a exploração espacial ela pode até aumentar muito nos anos aí pra frente, que a gente vai ver uma evolução muito grande, mas é tudo por inteligência artificial, cara, e robô, cara. Porque aí sim, eles não... A Katy Perry foi pro espaço, né? É? Ok. Que bacana. Isso é uma informação que não, meu sábado de manhã não podia ficar assim. Pra te ver a diferença que é uma experiência se tu tivesse essa oportunidade de ir pro espaço, assim, só ir. Tu não precisa nem fazer um treinamento da isso vai rolar, talvez uma viagem ali entre... Terra e Lua, algo assim, né? Não, mas eu digo, ela já... Eu não sei se ela foi pro espaço, ela foi, sei lá, pra aquelas camadinhas ali de cima. Que sim. Pode ver. Barrabeira da Terra, né, mano? É, isso. E daí, eu até vi o Azaghal tava comentando no episódio lá, a mulher podendo ver a Terra, sabe? Uma experiência única, e ela com a câmerazinha assim, se filmando. Meu Deus. A Terra é tão perfeita pra nós, velho. Parece um bagulho meio filosófico e meio clichê. Mas é um negócio assim, ó. Cara, é tudo tão perfeito, meu. Que essa curiosidade eu entendo quem tem, mas eu não tenho, entendeu? Mas tu não ia... não te pega, Johnny? Tipo... Depende de quem... Descobrir o que há no mundo, fora do planeta Terra, assim, tipo... Cara, se eu ficar sabendo também... É que assim, o ser humano, eu acho assim, intrinsecamente, a curiosidade nos levou nos trouxe até aqui. Se não fosse a curiosidade, nós estaríamos lá na época das cavernas, não teria nem sobrevivido, na verdade, todo esse período, entende? Então, se a gente tá num ponto, claro, tem muita coisa pra explorar na Terra ainda, até no mar tem muita coisa que a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente sabe 30%, 40% do que existe no mar, algo nesse sentido. Só que a curiosidade, cara, ela vai chegar a um ponto que a Terra não é suficiente, né? Que já chegou nesse ponto. Né? E assim vai indo. Matou o gato, Gabriel. Mas que mate, né? Vem outro depois. Depois vem outro. Assim, eu sei, pra nós não vai fazer diferença nenhuma. Eu não vou fazer nada pra mudar isso também, mas eu acho muito foda isso. Pra mim, pega de uma forma... É legal por interesse de cada pessoa, isso que eu acho legal, sabe? Tipo... Porque tem gente que é realmente focada em descobrir o que tá no mar. E, tipo, tem gente que é focada em saber o que tá no espaço. Não, e tem que ter. Cada cachorro que lama sua caceta, entendeu? Exato. Cada um tem que estar no seu nicho. É assim que funciona. A gente chegou num nível de organização mundial, né? Ali falando de capitalismo também. Não de capitalismo, eu acho que é de organização mundial mesmo. Até os países que não são capitalistas. Que as pessoas elas vão se nichando a cada vez mais a ser especialista em uma coisa. E tipo assim, tu sai da tua área, tu já não sabe de mais nada. Só que quando tu olha num conjunto, tu olha de fora, tudo isso, todo mundo tá trabalhando, né? Não de forma 100% legal, mas tipo, positiva, mas todo mundo tá trabalhando pra girar uma roda ali, pra criar uma coisa que no final vira em conjunto. Tipo, eu sou especialista em criar esse chip, enquanto o meu colega do lado, ele é especialista em fazer o acabamento desse chip. E sabe, é tipo uma indústria geral que rola, e daí a gente vai nichando as pessoas cada vez mais, e ninguém é especialista em tudo mais. Antigamente nós tínhamos fazedores de muitas coisas.
né? Até a nossa profissão, Johnny, antigamente se formava engenheiros arquitetos. Uhum. Então tu tinha uma abrangência muito maior. Hoje em dia tu vai cada vez mais nichando as pessoas, e daí arquiteto, tu se forma arquiteto, daí tu tem que se nichar dentro da arquitetura. Pra Arquitetura tu conseguir... comercial, paisagista. Daí tu vai... Exato, pra tu conseguir ser foda em alguma coisa e conseguir uma grana legal, por exemplo. Só que o mundo, ele vai te levando a cada vez se nichar mais, e eles descobriram que isso funciona melhor pro progresso, querendo ou não, sabe? Pra ter mais tecnologia, pra descobrir coisas novas, daí pra tu ter cada especialista em uma coisa só. Entenderam o que eu quis dizer? Sim, criando especialistas, né? É, Não, mas e só que quando tu sai da tua área, tu já não sabe mais nada, entendeu? Não, mas voltando ali a questão da curiosidade ali, onde ele fala, tipo, eu tenho curiosidade em saber, qual que é, mas eu, cara, pra mim, Mentira, Johnny. bem assim, se não vai influenciar nada no meu dia a dia, meio que foda-se, entendeu? No quesito, tipo assim, existe uma vida alienígena lá na puta que pariu, que ela nunca não vai chegar aqui a princípio, entendeu? Vai ter uma excursão pra lá que vai gastar 2-3 anos da tua vida, entendeu? Não me pega. Eu acho a Terra tão foda que por eu não ter vivido as experiências, talvez, aqui da Terra, de visitar os lugares e tal, pode ser que quando eu fizer isso, como eu falei, a curiosidade, o cara vai sempre aumentando, né? Mas pra mim tem tanta coisa aqui na Terra que eu não vi, que eu quero ver, que eu acho tão foda, porque eu acho algo tão único que acontece aqui na Terra, que tipo assim, eu acho muito interessante, não vou dizer, isso não, eu acho nada a ver, a parte que é da Terra não me interessa, o que não é da Terra não me interessa. Mas assim, não chega perto da curiosidade que eu tenho das coisas que acontecem aqui, sabe? Porque eu sei o quão único isso aqui entendeu? Então, tipo assim, eu tenho curiosidade, mas não é algo pra mim que eu faria a minha vida voltada pra isso, sabe? E aí sim. Não, eu também não, mas eu acho que eu quero saber quando rolar, entendeu? Sim. Não, saber sim, nada, mas... nós não vamos fazer nada pra isso mudar. Exato. Tipo, saber, beleza. A não ser falar aqui nesse podcast. Não, é que minha questão é, tipo assim, existem pessoas, né, que destinam o seu estudo, destinam o seu tempo a descobrir essas coisas, entendeu? Isso seria um tópico de estudo que não me pegaria. Porque eu não vejo... Pra mim tem tanta coisa mais interessante, não que aquilo é desinteressante, mas que é interessante pra mim. Assim como pra eles não interessa a arquitetura. Exato. E aí que entramos no que eu falei, que é cada um vai se indo pra um nicho e vai focando mais, entendeu? Exatamente, tipo assim, é assim que funciona. Mas eu não, tipo assim, eu não descarto nada. Sim, eu sei que tu também não descarta, mas te Não. chama mais atenção que tá na Terra. Óbvio. Exato. Pra mim também. Tem muita coisa que eu quero conhecer aqui também, mas nada me impede de querer saber tudo o que tá rolando. Tipo assim, às vezes eu fico pensando, tem aquela... Pra ir longe, tá? Mas aqui no Brasil tem tanta coisa foda acontecendo, tipo, de questões naturais mesmo. Mas tu vai, sei lá, pra Islândia, aquelas paisagens, aquela coisa, aqueles... Cara, é uns negócios assim que parece que não é desse mundo, de tão... Tem uma aura assim, meia divina o negócio. E tu fica pensando, cara, olha a imensidão de tipologia de ecossistema que a gente tem aqui na Terra, velho. Tipo, é um negócio que parece outro planeta e tá no mesmo local que a gente, velho. Aqui no Brasil tem isso. Tu vai lá, os lençóis maranhenses lá, parece outro planeta aquilo, cara. Entendeu? Então é muito foda. A Terra é um negócio que me pega. me pega. A gente é pró-terra, né, gurizada? Eu sou pró-terra. Não é a gravidade, né, Johnny? Trazer uma coisa aqui, ó, que é do âmbito do episódio, que é um filme com o Nicolas Cage. Aí já é bom. Aí já tem agora você tem minha atenção. Pronto. É um filme inspirado num livro do Lovecraft, que é Da Cor que Caiu do Espaço. Uma coisa assim. sim. E daí tem essa vibe alienígena que já tu tá não errado entende, esse cara. filme, né? Porque a cor que caiu no espaço é uma cor que tu não consegue entender o que ela é, né? E no filme No filme é a cor púrpura. É a cor púrpura. Isso é um púrpura. Olha só. Resolvido a questão. É um glow, assim. Ele matou o filme com uma imagem. Toma. Eu até tava ouvindo, cara, o Lovecraft não é uma coisa que pode ser adaptada pro cinema, cara. Não tem como. Não dá, né? Não tem como. Tu pode pegar as ideias deles, o enredo, assim, tipo, o cara ficou doido. Mas botar os bichão lá é... Até daria pra fazer algo muito bem feito, só que, tipo assim, tu nunca pode mostrar a criatura. É sempre um terror psicológico, porque não é algo visível, né, as coisas. Né? Aquela também série são da HBO, não era um coisa do Lovecraft? É, The Lovecraft Country. Mas essa é outra pegada. É legalzinho, mas é outra pegada. É legal. Eu vi 2 episódios dela, não vi a série toda, não sei. Eu acho que o início é melhor do que o restante, né? Então eu vi o melhor. Tava lendo o livro dessa série.
O primeiro episódio eu achei muito bom. O segundo eu não gostei muito. O primeiro episódio ele é muito bom. É muito bom. Mas depois não é tão bom. É bom, mas não é tão bom mais. Mas eu não gosto muito porque coisas que envolvem racismo, elas têm um poder de chegar em lugares do meu cérebro que para do entretenimento e começa a me dar raiva de estragar o meu dia, sabe? E daí tem uma cena muito específica de um cara no carro que ele tem que chegar até certo ponto, sem aumentar a velocidade, que me irrita tanto que eu tipo, tava mais estressado do que aproveitando o que tava acontecendo, sabe? Porque é verdade, né? Exato. Então, coisas com racismo, assim, por mais que eu sei que é ficção, né? Sabendo que aconteceu. Mas ela tem um poderzinho chegando no meu cérebro, assim, uma raiva que me tira do entretenimento, sabe? Então, eu sei que é muito bom, mas não quero ver de novo aquele episódio. Tem um negócio que fala sobre, acho que é Tulsa, que é uma cidade dos Estados Unidos, que ocorreu umas paradas sobre racismo lá, e coisa assim. Até naquela outra série do Watchmen, sabe? Que era da HBO. Também tinha um pouco sobre isso, assim, que é bem pesado de tu entender os contextos históricos, né? Os Estados Unidos é todos usados, né? Só uma dentro... a gente também, né? Tu não tem o Watchmen? Tu não tem HQ do Watchmen? Tinha a impressão que tu tinha? Não, esse não. Não sei porque na minha cabeça... Eu tenho da Piada Mortal. Ah, tá. Do Coringa. É muito bom. Mas o Joker está aqui. Joker? É você? O Heath Ledger. O Cloud, né? Mas é isso, né, meus amigos? Assim, ó, aqui o podcast é isso mesmo. A gente vai num tema e a gente vai indo que nem um papo entre amigos, conforme a gente está sendo. Aí, na verdade, aqui ninguém é amigo de ninguém, mas a gente finge que a gente é amigo e conversa, né? Sobre papos que possíveis amigos poderiam conversar. Como seria se fôssemos amigos, né? Se for, na verdade, a gente se odeia, né? Mas né, não temos outras pessoas, então a gente é assim mesmo. Inclusive, o podcast, ele era presencial, mas a gente começou a brigar fisicamente e daí a gente teve que fazer cada um na nossa casa. Saía no soco mesmo, saía no soco. A ideia do podcast começou como um clube da luta, na verdade, né? Exatamente. Reunir pra sair no soco. É o AA. Sabe como eu conheci o Duddy? Sabe aquela cena do Clube da Luta que o Edward Norton começa a bater naquele mano que canta lá? O Jared Leto? Seconds to Mars lá. Sim. O Jared Leto? Pois é, eu conheci o Duddy assim. Eu queria quebrar algo bonito, sabe? Tava socando ele? Eu queria quebrar algo bonito, porque eu tava com raiva. Daí por isso que ele não tá participando hoje. Eu conheci ele assim, ele se recuperou depois, gente. Entendi. Mas, meus amigos, trouxemos alguns filmes de alienígenas. Alguns filmes de alienígenas podem ter faltado. Eu gostaria de ter falado de Sinais. Mas os guri falaram de Sinais no episódio anterior, né? Nosso querido Luan Santana, o nosso filósofo, né? Que ajudou na trilha sonora do filme Sinais, né? Filósofo vesgo. Mas... Podemos trazer uma parte 2. Tem filmes alienígenas que eu gosto, que eu gostaria de ver ainda, que eu não vi. Alguns filmes clássicos, né? Mas enfim, podemos trazer mais pra frente outros filmes, uma parte 2. E se tu tiver algum filme aí que tu viu de alienígena e gostaria que a gente tivesse comentado aqui, e que nós não comentamos, ou quiser complementar alguma coisa, tu pode comentar aqui nos comentários do próprio Spotify. Fiquem bem à vontade, né? Adoramos ler comentários. Distrito 9, Distrito 9 não falou, filmaço também. Enfim, entra toda uma questão social, né? De preconceito também, só que com alienígena, né? Enfim, basicamente é uma história que ela existe, só que só botaram um alienígena, né? Eu queria ver um Distrito 9 misturado com Tropa de Elite, assim, sabe? Esse é um negócio massa. Nossa senhora. Seria interessante, cara. Cara, isso é muito foda. Não vai subir ninguém. Dá o Padilha dirigindo, daí o Capitão Nascimento é um ET, entendeu? E o Matias é um cara que tá querendo subir na carreira de policial. Não, o Matias mamou, né, meu? Matias mamou. Amado. Quando o filho do Gabriel nascer, a primeira coisa que ele vai mostrar pra ele é a cena do Matias, né? Tropa de Elite, exato. Ó, meu filho, não seja isso, por favor. Vamos pra um outro caminho aí. Esse bando de playboy, safado. Essa cena é boa. Pessoal, quem vai falar? Nós estamos sem nosso Informatics aqui. Quem vai falar sobre o que o pessoal tem que fazer aqui? A única resposta da galera é que é ouvir, curtir e fazer o quê? Give 5 stars, né, mano? 5 estrelinhas. Como é que faz isso, meus queridos? Bah, né, man? Tu tá de horror, né? Pode explicar, mano. Eu sempre explico. E eu expliquei de errado 2 vezes. Eu sou homem suficiente pra saber que não é a minha função. Primeira coisa, tu clica na engrenagem. Não! Isso que o Dante vai vir. O Dante vai aparecer do nada te xingando. Ah, cara, eu já não sei mais explicar, né, cara? Porque eu acho que devia ser natural. Tão natural quanto a luz. Natural quanto ouvir já é deixar as estrelinhas, né, cara? Não é tão complexo assim. Mas como é que faz isso, cara? Não sei como é que faz isso. Eu quero dar 5 estrelinhas, eu não sei como faz. Você vai lá no nosso perfil do Spotify
E daí eu acredito que você tem que clicar em avaliar programa. Não, Mas mas meu antes- Deus, Marlon. 50 anos de curso, porra. Marlon, tem Vai que ir nos 3 pontinhos. Quando a gente vai aparecer na tua casa. Isso aí é natural do usuário já, ele já sabe fazer. Sabe, sim. O usuário do Spotify já sabe fazer isso. Tá bom. O usuário é tudo O drogado. Marlon confia muito no nosso público, né, cara? Mas é lógico, alguém tem que acreditar nele. Verdade, Marlon. Aí tu veio né? com uma verdade, veio com uma verdade. 3 pontinhos, avaliar programa 5 estrelinhas, né, Marlinho? Isso tu recebe o quê? Um grande abraço do nosso amigo Marlon Virtual, né, Marlon? É isso aí, ó. Um hug. Um hug. Sinta-se né? abraçado por esses braços hug fortes. Deveras um hug que não é tão fofinho. Esses o Marlon é braços uma fortes, pessoa- esse peito carnudo encostando em ti. Não, voltei pra academia aqui. Opa! Nossa, eu tô vendo, meu, tá louco. Toma, Ó, rapaz. deixa eu pegar aqui, ó. Pega o... Trapézio descendente. Pega. Pescoço de galo coió. Pelado. É, pescoço pelado e gigante negro. É o que eu mais vendia. Mas é isso, meus queridos. Lá tem que seguir nós nas nossas redes sociais, né, Dionico? Está aí na Exato. descrição. Lá tá saindo os melhores cortes da internet brasileira. É ou não é? Exatamente. Lá tem os cortes e também. Eu ia falar uma outra coisa, me esqueci no meio da fala. Lá tem os melhores cortes e a gente também avisa quando vai ser episódio novo, né, pessoal? Porque o pessoal fica em Às vezes. desespero, né? Não, Meu Deus desespero. do céu, quando que vem? Quarto de What the meio-dia hell tá is lá. going to happen? What the Nos hell, what the beição. hell? Nos Toda beição. quarta, meio-dia, a princípio, não é mesmo? Pode ser que sim. E toda Mas é sexta isso, também meus pode ser queridos. que sim que tenha corte. Pode ser que sim, pode ser que não. Tipo, essa sexta já não teve, né, amor? Né, Johnny? Mas assim, vai indo. Não tem problema. O desespero. Meus o queridos, desespero. com isso, vamos nos despedindo. Um big beijo pra vocês. Muito obrigado Abraço por quem no viu até coração. aqui. Um grande abraço e cuidado com as luzes no céu. Nhé.